Peraí, Caio, eu me perdi aqui completamente, rapidinho. Ai, cadê você? É o cara da... Aqui, achei. Desculpa. Achou. Eu tenho 26 anos, Caio, e me ajude a passar por essa angústia. Eu casei aos 18 anos, depois de namorar 3 anos, aí eu me separei 4 anos depois. Então vamos lá, 18 anos, namorou até 21. 23 Ficou anos. casado até 25, separou. Aos 25. Beleza? Gerou Tá com 26 agora. 6 neném nesse período? Não, se tivesse ele, eu acho que ele teria citado. Não fez neném, não. É homem? É um cara. Não, mas não acredite nisso assim, não. Homem é ruim demais, cara. Homem não fala, né? Não, homem é um bicho terrível. E tá ficando cada vez pior. Sei. Para homem parece que filho é da mulher que ficou, não é dele. Ou é ruim. E quando ele arranja outra mulher, ele vai passando e vai deixando para trás. Em boa parte dos casos. É assim. E é bom o filho, né? Ah, Pelo amor de Deus. eu não considero um cara que faz isso um homem. O filho é a Eu coisa acho que mais ele é linda. só um mamífero masculino. É, Caio. Mas tem um longo bonobo. caminho para virar homem. Ele é só um bom homem, Um bom nome. mas não é um homem. Isso. Vamos lá. É ruim demais. Pois então, mas agora, assim, eu me separei 4 anos depois, tem 1 ano, ele tá com 1 ano aí de separado. Mas agora eu me sinto muito angustiado, porque eu saí da CCB, CCB. e eu não consigo ter uma relação saudável com ninguém, sabe? Eu me sinto culpado em fazer sexo antes do casamento. Mas você tá fazendo depois, velho. Você já casou? Já casou uma vez, né? Ué, você não casou? Casou. Deu- Então deu agora uma tudo que você fizer de batiz- sexo é depois do casamento. Casamento não tem um casamento lá atrás? Brincadeira. Olha, Eu tive uma... Ele pode continua falar. falando. Desculpa, Caio. Tive Não. uma DST nada grave com uma última namorada. Já achei que seria o castigo de Deus. sei. Teve uma DSTzinha, Ah, uma sífilisinha, mentira, tô brincando. é. Hoje já não sei como proceder de forma natural segundo o Evangelho. Me ajuda, Caio, tô perdido. Pô, eu realmente acho que o cara tem que estar numa seita para ter nisso aí uma questão. Isso, primeira coisa, né? Primeira coisa. É ruim, Número 2, é ruim. eu não creio nessas coisas assim. Acho que o sexo tem que ser prudente mesmo, em qualquer fase da vida. Seja para uma menina e menino de até 20 anos, 21 anos, ou seja, em qualquer outra idade. A gente, para entrar na intimidade sexual de alguém, tem que ter a prudência, a sobriedade e, no mínimo, o desejo de uma coisa bonita acontecendo. Para a gente não cair num estado de variação promíscua que só faz mal. Mas, por outro lado, eu não creio nessas leis religiosas que assumem o fato de que um cara que foi casado 3 anos, 4 anos, 5 anos, É isso. que durante o casamento não quis nem saber quem tinha invernizado a casca da barata e mandou ver. Invernizado a Casca da barata e mandou ver. É muito bom. Aí de repente Vou se adotar. divorcia, vai casar ou vai namorar de novo, tem que virar virgem, Isso. fazer de conta que não viveu um cotidiano sexual intenso, esperando até a oficialização de um casamento. Isso. Desculpa, há quem faça disso coisa de Deus. Para mim é só coisa de menino. De uma sociedade ameninada, religiosamente adoecida Isso, e cara. que atribui um poder extraordinário ao sexo. O sexo, antes do casamento, é quase equivalente a pecado contra o Espírito Santo. Olha só. E eu não creio nisso, não. Então, e se você tem esse conflito, fica aqui, vá me ouvindo. É porque você não me ouviu nada ainda. Isso. Chegou agora, porque qualquer um que esteja aqui há 3 meses
já foi entrando na compreensão de que boa parte das coisas que as igrejas chamam pecado são apenas dogmas comportamentais, que não tem quase nada a ver com a sabedoria, a prudência. Quando a Escritura, quando Jesus e os apóstolos falam alguma coisa sobre sexo, tem a ver com a banalização do sexo, com o exagero do sexo, com a promiscuidade sexual, com a traição sexual, com todas essas coisas que para qualquer idade e em qualquer circunstância a gente deve evitar. Quando a Escritura fala em sexo, ela está falando em saúde humana. Estou falando de Escritura no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, mano, a questão sexual era bem menor. Se você pudesse garantir, pagar a inclusão de novas esposas na sua vida conjugal, todo mundo era muçulmano no Velho Testamento. Vai ficando aí. Vai ficando. Vai e ficando aí, aí. fala para as mulheres, ó, calma, vou botar na tenda ali do lado. Ninguém morava junto na mesma casa, essa é uma outra farsa, né? Os caras ficam imaginando Jacó, com todas aquelas, com as mulheres e com as concubinas. O pessoal sentadinho Aquele na monte frente. de filhos almoçando juntos numa Não, mesa. Não, tinha mulher ali que passava o ano inteiro sem ver Jacó. É mesmo? Tinha filho ali que pedia para ver o pai. Era outra pegada. É outra história. Eles não sentiam o mundo do jeito que a gente sente. Davi cometeu crime junto com o pecado sexual, no caso de Batseba, porque quis eliminar o cara. Sim. Mas você veja que ele demorou algum tempo para introjetar, internalizar Para sacar o que... a profundidade da culpa dele, que ficou muito misturada com a transada. E a transada, ele olhou assim e falou, não, eu como rei tenho direito a comer todo mundo. Eu como, rei. E ela está ali, pelada na minha frente. Distante dos meus olhos, o que eu posso ver da minha varanda é minha. Mandou buscar. Mandou buscar. E não há um texto que diga, e Davi, angustiado pela quantidade de esposas que tinha acumulado, orou ao Senhor dizendo, Senhor, eis que tenho 8 esposas e tantas concubinas, me perdoa, Senhor. Não, né? Não, você não encontra esse texto no Velho Testamento. Ele não estava preocupado. Nenhum patriarca, nada disso. As questões eram outras, porque a sociedade era outra, os tempos eram outros, mas ela evoluiu. Quando a gente chega no Novo Testamento, você tem ainda um ambiente no judaísmo em que um homem podia ter 2 mulheres, se ele fosse muito rico, e nenhuma delas seria considerada adúltera para outra, porque era oficial aquilo ali, era sob a luz do dia que ele introduzia essa segunda relação na vida dele, não era um engano escondido. E quando Paulo chega lá na frente, escreve a Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz que o homem referência da igreja, o presbítero, o ancião, o sábio, o modelador, o mentor do grupo, deveria ser marido de uma só mulher. Significando o quê? Que na congregação na Ásia Menor, que Paulo manda cartas, não tem a carta de Paulo a Jerusalém. Tem no máximo aos hebreus, mas já eram hebreus que estavam fora do ambiente. Tá. E voltando ao judaísmo religioso. Mas você não vê nenhuma outra carta de Paulo escrita na perspectiva de carta de Paulo ao judaísmo. Você tem carta de Paulo para as comunidades da Ásia Menor ou de Roma. De modo que eram grupos formados de pagãos e de judeus convertidos nas igrejas do Novo Testamento, às quais Paulo começou, às quais ele se dirige. E ele diz nesse ambiente, seja o presbítero marido de uma só mulher. Para quê?
Porque o mentor, o pastor, o presbítero, o cuidador comunitário, tinha o compromisso de ser o modelo indicador da nova sociedade, da nova família, do novo estilo de vida, que deveria ser monógamo. E aí Jesus diz, como foi desde o princípio, porque Deus criou monogamia, não poligamia. Ele criou homem e mulher, não um homem e 10 mulheres, nem quatro homens e uma mulher. Não criou uma bonobice. Não era uma comunidade bonoba. Tá. Criou um homem e uma mulher. E o homem disse, essa afinal, não são essas, afinal, as finais. que são osso do meu osso e carne da minha carne, é esta afinal. Sei. Então assim foi desde o princípio, e o presbítero deve ser marido de uma só mulher para indicar a continuidade desse princípio numa sociedade onde havia pessoas com 2 mulheres, com 3 mulheres. Então eles não jogam esse pessoal fora. Esse pessoal tinha uma vida que foi encontrada assim pelo Evangelho. Ele é respeitado e mantido. Mantida. O que se indica é a nova geração tem essa nova referência, tem esse outro padrão. Por isso o presbítero seja marido de uma só mulher, indicando a direção na qual a gente está indo, que é uma direção onde um homem é fiel a uma mulher e vice-versa, e aonde não há diferença entre homens e mulheres, nem escravos, nem libertos, nem raça, nem tipo algum. É nessa direção que o Evangelho nos conduz. Esse é o princípio da nova humanidade, que quando chegar será assim, embora até hoje não tenha chegado. E no Brasil, por exemplo, a gente veja isso andar em caminho de retrocesso, andar para moonwalking, andar contra o sentido, andar contra o chamado. Tudo isso em nome de Deus, da família e tudo mais, né? Mas estão andando de marcha ré. E aí? E quando é que esse poligamismo cai no judaísmo? Tudo é dinheiro, bro. Ah, então é outra Cai, conversa. tudo na história humana é grana. Você não vê no Velho Testamento história de um homem pobre com 8 mulheres. Ele não dava conta nem dele mesmo. Sei. Além do que, o homem era a previdência privada da mulher no passado. Por isso é que o cara que deixa a sua mulher, que repudia a sua mulher, entrega a mulher para ser prostituta ou adúltera ou desprezada ou mendiga. Como eu digo aí no meu portal, se a pessoa escrever divórcio, Vou pegar. ela vai encontrar, porque o que explica o divórcio no Novo Testamento e as cautelas de Jesus em relação ao divórcio, era o que decorria dali em diante, eram as consequências sociais, especialmente para a mulher. Mas, respondendo à sua pergunta, é dinheiro. São os ricos, sempre foram os ricos que introduziram os excessos. Todas as formas de excesso são introduzidas pelo poder do dinheiro, praticamente. E com exceção do exagero no que diz respeito à força, isso e aquilo, Tá. mas ao mesmo tempo o homem com dinheiro contrata um batalhão que mata o fortinho, o que manda é a grana. De modo que o que você via no Velho Testamento eram alguns judeus abastados, no Novo Testamento, que eram capazes de trocar de mulher com regularidade. Iam deixando as mulheres para trás em mendicância, prostituição, ou consideradas adúlteras por eles próprios e seus amigos na sua hipocrisia. Tá muita sacanagem. É só entrar em divórcio aqui no portal. Eu entrei aqui. Entrou. 216 ocorrências, tá? De divórcio, você vai encontrar o que eu estou Sobre dizendo aí divórcio. sobre o divórcio. Você vai encontrar já aí. Aqui Tá já bom? vai ter essa Já vai ter. história. Mas só para concluir o que você perguntou, porque só temos poucos Claro, minutos. desculpa, Caio. Só não, você está fazendo tudo certo. Olha, ou Eu seja, fui falando aqui dos... Respondendo então a sua pergunta, quando isso Quando cai a poligamia? quando começa a cair. No
no exílio de Babilônia, começa a diminuir significativamente. Por causa da pobreza? No exílio não dá para ter 4 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres. Foi a pressão econômica que enxugou as poligamias e foi reduzindo tudo à bigamia ou à monogamia. Tá. Os mais santificados ficavam no estado monogâmico. Os mais assim, Os que ousados tinham um dinheiro a mais, uma permissão a mais financeira, davam uma bigada. davam uma bigada. Uma bigada, É. uma biga. Sei. De modo que o dinheiro está sempre por trás de boa parte das mudanças sociais. E o pessoal não fica nem querendo saber como é que começou de um jeito e por que ficou assim. Sim. Porque lá atrás, no Velho Testamento, o cara pode ter quantas mulheres ele queira. E não há questão a respeito disso. Você não encontra um texto que diga, e o Senhor se entristeceu porque fulano tomou mais uma esposa para si. Pelas 10 mulheres, não sei quem. Não tem esse papo O no Senhor Velho não estava Testamento. preocupado com isso? Não. Só diz de Salomão. Tá. E só faz essa afirmação depois que ele chegou lá quase no gol 1000 de mulheres. Salomão foi um cara que ele passou uma réguazinha bacana, né? Legal, eram 600 esposas e 300 concubinas. O Salomão? É, porque as esposas eram arranjos políticos. Entendi. As concubinas é que eram para comer, né? Então ele tinha quantas para comer? 300. E Uma para 600 cada dia do ano, era praticamente. 300 para comer? 600 esposas, algumas 600 muito despesas. lindas e gostosinhas, outras barangas, princesas, filhas de reis em Que volta. ele trazia? E casamento era aliança política, econômica, comercial. Então ele ia pegando. No meio das 600 tinham algumas altamente comestíveis, mas as concubinas eram as que garantiam a festa diária. Aí no caso de Salomão, é que tem a conclusão no texto bíblico dizendo que Salomão corrompeu seu coração por causa do seu amor por muitas mulheres, das suas afeições femininas exageradas e exacerbadas, corromperam o coração porque ele ficou querendo agradar aquela multidão de mulheres, aí adorava o Deus de cada uma, andava com os amuletos de cada uma, aderia no particular aos costumes de cada uma. Sei. E aí foi estragando, conciliações. gerando uma miscelânea que foi corrompendo da corte para o povo, da whole thing, a Sei. coisa toda. E como é que ele teve tempo de escrever? Porque o cara com esses 600 O cara mulheres, não com dá aquele tempo. poder todo não escreve nada. Dá tempo. Provavelmente Salomão nunca tenha escrito coisa nenhuma, ele só falava, Ah, tá. só observava. Aí o E um pessoal monte de ia gente anotando. tomando nota ali no Instagram. Até porque se for escrever também com essa vida que ele levava, a letra saía trêmula, né? Não dava pra Tinha que ter, entender tinha a que ter caligrafia. escriba mulher. Que não esteja em atividade na hora que tá escrevendo. Mas religioso é muito bobo, né? Os caras brigam no meio da religião acerca da autoria dos textos. Se você disser que um certo texto não foi de Salomão, mas foi inspirado no espírito e na era e na cultura e na intelectualidade de Salomão, Ah, mas foi produzido por uma quantidade enorme de pessoas, ou simultaneamente, ou logo depois, e como havia afinidade total com o que o Salomão dizia como pensador, foi a ele atribuído, os caras ficam loucos com você. O que denota o seguinte, que para eles o importante não é se o conteúdo das coisas é veraz, é sensato, é sábio, é universalmente aplicável. Não. A coisa deles tem a ver com autoria, procedência. procedência. Eu, por exemplo, não estou nem aí para as autorias. Nunca estive, nem estarei. Eu estou aí para o sentido do que está sendo dito, se é verdade ou não é verdade. Se a proposição é alguma coisa que se sustenta em Jesus ou não se sustenta em Jesus. Porque Jesus, por exemplo, nunca foi casado.
Mas eu vejo que o espírito dele é um espírito que indica a monogamia, é um espírito que indica a continuidade com uma só mulher. Por outro lado, o que eu vejo em Jesus é a liberdade por exercício de uma fraternidade ampla com o sexo masculino, com o sexo feminino igualmente. As amigas de Jesus nos evangelhos são as pessoas mais internurantes do evangelho, são as amigas de Jesus. As que jogam perfume na sua cabeça, as que derramam vasos de perfume alabastro nos seus pés, a que chega e beija o seu pé e enxuga com os seus cabelos, as que o hospedam e ficam com ele, uma sentada aos pés, a outra servindo comida. São aquelas que têm uma intimidade a ponto de dizer, olha, isso não teria acontecido se o senhor estivesse aqui, o senhor demorou demais, eu mandei avisar e você não veio. Dava uma durinha. É no nível dessa intimidade que são e estão as amigas de Jesus. De modo que as amigas de Jesus mostram o modo como Jesus trata as mulheres, a afetuosidade, a tranquilidade, e ao mesmo tempo, conquanto ele não seja casado, se indica o fato de que tanto ele é uma figura que carrega naturalmente a heterossexualidade, mas como também naturalmente você percebe que a inclinação do espírito dele é para honrar a monogamia. Quando ele está presente num casamento e multiplica água em vinho, ele está dizendo sim para o amor de um homem por uma mulher e vice-versa. Mas ele diz sim para toda forma de amor limpo, com corações puros, sinceros e verdadeiros na direção de um ser humano para com outro ser humano, e o nosso tempo acabou.